Então, pessoal, nessa próxima etapa do curso, vamos falar sobre as curiosidades e desafios da indústria alimentícia. Bem, o que vocês estão acostumados a entender como sendo indústria alimentícia, né, é todo aquele setor, na verdade, de indústria, né, de empresas, que simplesmente transformam qualquer tipo de matéria-prima para que vocês possam consumir um alimento industrializado, né? Digamos que a maioria dos produtos industrializados, eles não estão seguindo de certa forma, né, fidedigna, os parâmetros reais, né, para manter a saúde e simplesmente o equilíbrio, né, vibracional elevado das pessoas, né, que em termos de saúde significa qualidade de vida, né, de acordo com aqueles produtos que as pessoas consomem. Então vamos ver que existem vários mecanismos, né, que na indústria de alimentos vocês precisam estar atentos e, inclusive, corrigir para si próprios, né? Claro que a tecnologia de alimentos, né, na indústria de alimentos, ela é uma grande salvaguarda, né, para atribuir vários benefícios, né, para que a produção seja feita em larga escala. Só que, no entanto, né, essa proporção aí de, na verdade, produzir em larga escala, né, para uma população mundial que cresce cada vez mais rápido, né, simplesmente está passando pela culatra, né, pelo simples fato de que o que era, na verdade, para ser utilizado para suprir as necessidades de uma grande população, que na verdade habita nas zonas urbanas do mundo, pelo mundo afora, né, nas grandes cidades, na verdade eles começaram a utilizar isso de má fé, né? E tudo isso foi conduzido para, na verdade, causar mal, né? Causar doenças para enriquecer cada vez mais a indústria, né? Ao invés de realmente suprir as necessidades e as carências, né, dos consumidores. Vamos ver um ponto crucial aqui, porque simplesmente todas essas inovações que vocês ficam observando na indústria alimentícia têm os seus pormenores e têm os seus maiores. Digamos que muitos pormenores estão aí adentrando na indústria, né, naquilo que vocês conhecem como aditivos alimentares, né? Os aditivos alimentares, os corantes alimentares, né, os saborizantes, né, artificiais. Temos vários modelos e vários tipos disso daí. E a maioria dos aditivos alimentares, eles na verdade sobrevêm, né, de insetos, né? Na verdade, de enzimas, de partes de insetos, né? E também de produtos petrolíferos, né, os chamados petrolatos, como é o caso da goma de mascar, né? É o caso da goma de mascar e também de vários corantes sintéticos, né, à base de petrolatos. Ou seja, as pessoas estão consumindo petróleo sem saber que estão consumindo petróleo, né? E isso aí é um perigo para a saúde, né? Tem vários aí, na verdade, produtos utilizados aí que, na verdade, não condizem, né, com produtos alimentícios dentro dos produtos industrializados, né? Dos alimentos industrializados. O que na verdade causa, né, nas pessoas, né, o uso de petrolatos? É porque isso na verdade congestiona muito o organismo das pessoas, né? Por ser exacerbadamente rico em carbono, né, as pessoas vão ficando totalmente tóxicas e densas, né, na sua constituição física. Isso aí acarreta todo tipo de anomalia, de doença, né, nos órgãos internos das pessoas, principalmente no estômago, no intestino, nos intestinos, né, e no fígado, também nos rins, né, que são os órgãos mais afetados por esses tipos de alimentos, né, tóxicos e densos. Sobre também, né, o consumo de alimentos ricos em partes de animais, né, na verdade de insetos, em fragmentos de insetos. Se vocês forem observar a RDC da Anvisa, né, o RDC na verdade é um dos regulamentos, né, da Anvisa, na verdade neles se afirma que é permitido tantas partes de inseto por milhão, né, de partículas de alimento. Ou seja, eles na verdade afirmam, né, que é permitido e permissível o uso de fragmentos de animais nos alimentos. Uma coisa bizarra, né? Até porque pelo fato de uma colheita de alimentos ser realizada in natura, né? Não significa que junto com aquela colheita vai ter fragmentos subjacentes, né? De certa forma significativos de insetos ali, né?
Até porque durante o processo de produção, de seleção e tudo mais, né, nas etapas subsequentes de tratamento desses produtos, né, é possível remover praticamente quase 100%, né, desses fragmentos que não condizem com o alimento em si. Né. Isso aí é a parte de tratamento inicial, né, de tratamento do processamento inicial, né, dos alimentos. É assim que eles são recebidos, né, antes de serem armazenados e encaminhados ou para consumo próprio e direto, né, ou simplesmente como matérias-primas, né, para a produção de produtos posteriores, né, de subprodutos alimentares. O que na verdade convém a ser visto, né, é que esses alimentos vocês já sabem que hoje em dia, né, estão causando muitos males para a humanidade, né? E quais que são na verdade os perigos disso para a humanidade? É porque se as pessoas não acordarem, não ficarem atentas a isso o quanto a tempo, né, enquanto antes, simplesmente essas coisas não irão ser resolvidas facilmente. Então é necessário que os consumidores, né, tenham de certa forma acesso a essas informações, saibam aquilo que eles estão consumindo, principalmente, né, deveriam, sobretudo, né, inclusive saber como são a produção desses produtos, né? Cada empresa, cada indústria de alimentos deveria, na verdade, filmar o processo de produção para que cada pessoa conseguisse ele conferir, né? E visualizar como é a produção de cada um dos seus alimentos preferidos, né? Aqueles que elas compram com mais facilidade e com recorrência. Porque todo tipo de alimento processado, né? Ele passa por um certo tipo de trabalho industrial. E para que haja uma transparência industrial, né, até mesmo para que as pessoas fiquem ressalvas, né, e resguardadas de qualquer tipo de dano, né, que venham a ser ocasionados por danos alimentares. Né. Existem aí nos casos da Anvisa, né, não recentemente, mas no passado, né, acontecia bastante de terem recaus. Recaus, na verdade, é um termo da indústria, né, que significa recolhimento de produtos, né, quando eles, na verdade, são atestados como sendo danosos ou perigosos para a saúde, quando um determinado lote da produção industrial de alimentos, na verdade, é caracterizado como sendo um alimento prejudicial e que faz mal à saúde humana, né, causando principalmente danos, levando a debilidades, internações e até mesmo a morte. Sobretudo, né, em relação a isso, vamos abordar um tema de curiosidades, né? Todos vocês já devem saber que existem alimentos processados aos mais variados tipos e níveis. Só que, no entanto, uma coisa que vocês não sabem, que existem muitos alimentos que, na verdade, eles têm cópias, né? É como se eles fossem clonados do original natural para o falso artificial, né? Então, é muito comum vocês entenderem que tem vários tipos de alimentos baratinhos, né? Ora outros de outra marca bem caros, né? Mas aí eu vou entrar com vocês em um porquê disso acontecer. É porque se vocês observarem os produtos que são mais caros, né? Com certeza eles serão os mais puros e os mais naturais. Se vocês forem observarem os mesmos frascos daqueles alimentos que são os concorrentes e são mais baratos do que aqueles que são caríssimos, né? Eles na verdade são rotulações, apenas rotulações semelhantes, mas que interiormente, né, esses alimentos possuem apenas alguns tipos de produtos e condimentos ali inseridos naquele alimento processado, que irá, de certa forma, mascarar aquele alimento como sendo um alimento original, quando na verdade ele não tem todas as propriedades do original, né? Muitas vezes não tem nenhuma qualidade do original e se passa como sendo um produto clonado daquele natural, né? Como sendo um alimento falso, né? Isso aí nós temos vários casos, né? Vários casos, que nem o azeite de oliva extra virgem, né? Depois já temos o azeite de oliva, né? Que na verdade não é o extra virgem, mas que está misturado com outros óleos, né? Com óleo de canola, com óleos que fazem mal, né? E temos, principalmente agora saiu também, né? Um óleo extra virgem com óleos essenciais adicionados, né? E temos também o óleo extra virgem de oliva, né? Com outros óleos, né? No qual eles colocam aqueles óleos que fazem mal, né? Que nem o óleo de canola, entre outros aí, o óleo de soja, né? Eles misturam com óleo, com azeite extra virgem e colocam extra virgem ainda no nome do rótulo, né? Isso aí vocês podem encontrar bastante. É fácil de vocês observarem, né?
Também, isso aí está relacionado com vários produtos, inclusive queijos, né? Vocês podem entender que tem o queijo original, né? E depois tem os queijos análogos, né? O queijo análogo, na verdade, é um queijo que é utilizado, eles utilizam sal fundente, né? Tem indústrias aqui no Brasil que, na verdade, importam esse sal fundente apenas, se eu não me engano, apenas a Dinamarca, né? Que fabrica esse tipo de sal fundente. E esse sal fundente, na verdade, é quando eles misturam, né, certos componentes ali do leite e outras coisas mais, né, que vão dar a aparência e a consistência de um queijo, quando na verdade não, o produto não é queijo, né, é um queijo falso, né, é um queijo análogo que eles dão o nome. Só que isso aí na verdade é que eles fraudam, né? Até porque hoje, se vocês forem observar, já existem no mercado vários tipos de queijos veganos, né? Isso não na questão industrial, né? Mas é possível vocês fazerem vários tipos de queijos veganos. E o próprio nome já diz veganos, né? Aquilo que é estritamente vegano, né? Eu vou presentear vocês, né, com um livro lá no final do curso, né? Simplesmente vocês vão ver várias receitas veganas e vocês vão ver como é simples e fácil, né? Fazer com que isso se torne realidade no dia a dia das pessoas, né? Apenas as indústrias, as grandes indústrias, tentam dificultar isso um pouco, mas é uma questão de sabedoria, né? E vocês vão ver que o gasto, né, simplesmente é muito considerável com relação aos outros produtos, que são cada vez mais caros, né? Outra curiosidade do setor de alimentos, né? Vocês possivelmente já estão familiarizados aí com o açúcar mascavo, né? Com açúcar demerara e com açúcar refinado. Aquele açúcar refinado que faz mal, né? Todo mundo sabe que esse açúcar refinado é praticamente um veneno hoje em dia. E o que que acontece? Quando vocês vão olhar, na verdade, o açúcar mascavo é um açúcar que não passou pelo estado de refinação, né? Ele está no seu estado bruto. E, no entanto, se vocês forem observar a indústria, né, alimentícia há 10 anos atrás, o açúcar mascavo era baratinho, né? Ele custava praticamente menos da metade, né, ou metade do preço do açúcar refinado. Né? Só que com a energia, né, de novidade, né, de informação, de veiculação da verdade, como foi considerado que o açúcar refinado fazia mal à saúde e que o açúcar mascavo tinha propriedades benéficas e nutrientes benéficos para a saúde, então eles encareceram o açúcar mascavo, praticamente tornando ele o dobro, né? Ou até mais que o dobro do açúcar refinado tradicional. Né? E olha que absurdo isso, porque ele custava menos da metade antes, né, há 10 anos atrás. Só que por que ele se tornou cada vez mais caro até tornar-se o dobro e mais do que o dobro mais caro que o açúcar refinado? É simplesmente porque ele passou a ser procurado com mais constância pelas pessoas que acreditaram, né? E tem certeza, inclusive tem certeza, que ele é melhor e faz muito mais bem à saúde, né, do que o açúcar refinado. Então a indústria foi lá e encareceu o açúcar mascavo, né? Só que qual que é a curiosidade nisso tudo? É difícil fazer o açúcar mascavo? É mais difícil fazer o açúcar mascavo do que o açúcar refinado? Não. E o segredo está aqui, porque simplesmente o açúcar mascavo é o açúcar obtido inicialmente na produção inicial, né, do processamento da cana-de-açúcar. Então vocês vão ter primeiramente o açúcar mascavo no seu estado bruto. E para se obter o açúcar refinado, ele é obtido a partir do açúcar mascavo. Então o açúcar mascavo vai ter que passar por várias máquinas, né? Vai ter que passar por vários e vários procedimentos industriais até o seu refinamento e branqueamento, né? Então, o que que acontece? O açúcar refinado é muito mais caro de se obter do que o açúcar mascavo, né? O açúcar mascavo simplesmente basta eles, na verdade, submeterem o caldo da cana-de-açúcar, né, a cocção, a evaporação e simplesmente o resíduo que sobrar ali da evaporação, eles simplesmente irão misturar aquilo e já se obtém o açúcar mascavo. Simples e fácil, né? É a mesma coisa, o açúcar mascavo, para quem simplesmente não conhece o processo de produção, é semelhante ao processo da rapadura, né? Aquele pessoal da zona rural, né, que tem mais conhecimento, né, mais acesso à rapadura, eles sabem perfeitamente bem como é feita a rapadura, né? O açúcar mascavo é rapadura, só que ao invés de ser empedrada, né, na sua forma empedrada, o açúcar mascavo está na forma de farinha, né, de pó, entenderam? Essa é uma curiosidade.
Outra curiosidade que vocês já viram foi o do leite, né? E tem outra curiosidade que na verdade não é tão agradável, né? Que é a do mel. O que acontece? Muitas pessoas ficam aí procurando mel, mel, mel o tempo todo, né? Só que é difícil de se encontrar mel puro hoje em dia. Até porque a maioria dos méis que vocês vão encontrar comercializados hoje, eles estão, na verdade, adulterados, né? Eles, na verdade, misturam, na verdade, a garapa de cana, né? O açúcar queimado. Inclusive, o açúcar queimado, eles misturam esse açúcar queimado com mel para que ele pareça um mel, né? E, na verdade, fazem essa gororoba, né, toda aí, virar mel, né? Por isso não é difícil vocês encontrarem nas pequenas cidades, né, garrafas de 700 ml e quase 1 litro, né, ou 1 litro também, com mel até o talo, né? E eles vendem simplesmente por R$ 10, R$ 20 baratinho. Já quando vocês vão comprar apenas uns 300 ml de mel puro, né? 300 ml de mel puro, na verdade, está saindo aí em torno de uns R$ 30, né? Apenas 300 ml. Uns 300 ml está saindo em torno de uns, não, 30, acho que era bem no passado, né? Agora uns 300 ml de mel de abelha está saindo em torno de uns R$ 50 por aí. 180 ml, né? Está saindo na faixa de talvez uns R$ 15 nessa faixa atual, né? 15, de 15 a R$ 25, por aí nessa faixa. Quanto mais puro é o mel, mais caro ele vai ser. Outra questão também é que vocês têm que prestar bastante atenção, né? É porque nesse meio, né, de todos esses tipos de alimentos estarem sendo adulterados, vocês têm que ficar prestando muita atenção nos rótulos, né? Só que nem todos os rótulos eles vão mostrar para vocês a verdade, né? Existem muitos alimentos, como a Coca-Cola, por exemplo, que a fórmula é secreta. Vocês não sabem realmente o que está ali dentro da Coca-Cola, né? E o mais equivocado é que se formos analisar as documentações da Anvisa pertinente à liberação e aprovação de novos produtos e registro de novos produtos alimentares, uma das cláusulas da Anvisa, né, determina que não se pode ocultar nenhum ingrediente na fórmula do alimento. E a Anvisa aprova, né, e aprova muito bem a comercialização da Coca-Cola, que, entretanto, tem o seu segredo, né, industrial lá, que eles consideram como segredo industrial, mas que, na verdade, a fórmula é secreta. Ou seja, que veneno será que eles colocam na Coca-Cola, né, para que a sua fórmula seja secreta? Esse segredinho, será que é a cocaína, né? A folha da coca, né? Na verdade, é a cocaína, que eles extraem a cocaína. A Coca-Cola nada mais é do que a cocaína líquida, né? E além de ser uma cocaína líquida, é também um produto que está em sobre segredo, né? As pessoas não sabem ao certo, né, quais os outros ingredientes ali que foram adicionados, né? É um mal para a humanidade estar consumindo aquilo que elas não sabem o que contém, né? Já diz uma música, né, de um músico chamado MC Garden, não compre pela embalagem sem saber o que contém, né? É claro que isso aí é um dano, né? Um risco, um perigo para a alma, né? Simplesmente comer alguma coisa e depois souber lá na frente, né, a tenebrosidade a qual foi submetido aquele produto, né? É escandalosamente horrível, né? Saber que algum alimento foi adulterado ali de certa forma prejudicial e perigosa, né? Impactando não só a saúde humana, como também a psique, né? E a saúde emocional e mental das pessoas também, né? Temos várias linhagens de produtos, né? Inclusive os leites, né, que são reembalados, né, e reenvasados novamente, né? Leites eu falo isso por trabalhar, né, no chão de fábrica mesmo. No meu período de estágio, né, eu consegui avaliar também outras questões encrenqueiras da indústria de alimentos, né? Porque assim, no chão de fábrica, eu consegui presenciar, né, algumas manobras que a indústria alimentícia faz para simplesmente reembalar alimentos, né? Por exemplo, chegou um alimento que chegou na sua fase de vencimento, né, de validade. Então, muitas indústrias grandes, né, eles recolhem esses alimentos que estão com a data de validade vencida, né, e os reembalam, reenvasam novamente em outras embalagens.
e depois redistribuem novamente como se fosse um produto novo, quando na verdade é um produto ali que já foi vencido, né? E eles apenas inserem algum tipo de aditivo químico para que esse alimento dure por mais tempo e se conserve com suas propriedades organolépticas é, adequadas, né, como eram originalmente. As propriedades organolépticas, né, para quem aí não conhece, são simplesmente as propriedades de tato, né, de coloração, de olfato e de paladar, né, de gosto. Temos uma questão aí também a ser observada, né, é que vocês não podem confiar muito naquilo que vocês estão vendo no rótulo e nem na embalagem, né? Até mesmo porque tudo hoje está sendo adulterado e muitas pessoas não sabem como isso está acontecendo, né? O caso mirabolante no Brasil, né, que muitas pessoas deixaram passar, a reveria, né, é daquela indústria de carnes, né, simplesmente a Friboi, que é a JBS Foods, né, que simplesmente é a maior indústria de exportação de carnes do mundo e é brasileira. E simplesmente qual que foi o escândalo dela nacionalmente aqui no Brasil? Que eles simplesmente estavam utilizando papelão, né, e papelão, simplesmente a composição de papelão, como se fosse carne. Ou seja, o que, que acontece? Eles manipularam tudo isso, né, justamente para adulterar um alimento e falar que o alimento tal é tal, quando na verdade é um alimento falso. Né? Isso aí vocês vão encontrar em todos os níveis, né, do setor alimentício. Vamos falar agora a respeito de uma coisa saudável, né, bastante curiosa. Muitas pessoas ainda não sabem como realmente é valoroso isso para a alma humana. Né? É porque tudo que vocês forem obter de alimento, na verdade vocês estão extraindo de plantas, né? E veja como isso é saudável, porque tudo que vocês forem observar das plantas, vocês podem utilizar como alimento para vocês, né? Claro que as plantas, as ervas daninhas, né, que são aquelas ervas que não servem para o consumo humano, elas têm que ser, na verdade, reconhecidas e descartadas, né? Mas todas as demais ervas que, na verdade, podem servir ao consumo humano, elas são adequadas para serem consumidas e podem ser exploradas, né, e trabalhadas para isso. Uma coisa interessante é simplesmente sobre o tempero, né? Desde criança, né, nós somos acostumados a viver no mundo da glutonária. Né? Os nossos pais, hoje, como nunca fizeram antes no passado, nos acostumam a ficar bebendo leite de vaca o tempo todo depois da amamentação. Né? O que, que acontece com o ser humano hoje? É porque no passado isso não era real, né? Não era todo mundo no passado que tinha acesso a uma vaca, né? Para extrair o leite, né? E simplesmente beber o leite da vaca, né? O leite da vaca, ele é divinamente produzido para ser o leite do bezerro, né? O leite do homem e da mulher, simplesmente ele está extraído do leite da própria mãe, né? O leite materno. Então, a criança ela vai se amamentar até os seus 6 meses de vida. Depois dos seus 6 meses de vida, ela não precisa mais consumir nenhum tipo de produto relacionado ao leite. Né? Ela já pode comer alimentos, né? Que na verdade podem ser as papinhas, né? Pedacinhos de alimento bem picadinhos, né? E já pode começar ao consumo de alimentos sólidos, né? Outro perigo aí que podemos observar é que desde a infância os pais estão inserindo açúcar, né? Doces na dieta das crianças. Isso é um mal perigoso, porque é, eu digo, um feitiço, né, que inseriram na humanidade. As crianças não podem comer açúcar nem doces, né? Desde crianças elas não podem comer esses doces que os pais tanto dão para elas consumirem. Isso é um perigo para a saúde das crianças. É por isso que a taxa de morbidade, né, de obesidade mórbida está gigantescamente alta, porque as crianças desde a infância são acostumadas a ficarem comendo essas porcarias, né? Não só açúcar de doces, né, mas vários tipos de outros produtos, né, que simplesmente não fazem parte de uma dieta adequada e normal e natural. É bom tirar o doce das crianças, né? Não deixar que as crianças comam doce, né? Não deixar que as crianças, na verdade, bebam leite, tampouco carne, né? E tampouco também dar café para as crianças, né? Porque isso altera a psique das crianças, né? O café, na verdade, é como a cocaína, né? Ele é rico em cafeína. A cafeína tem as mesmas propriedades que a cocaína. Isso aí já foi avaliado em estudos científicos, né? Estudos científicos mostram que não tem quase diferença alguma entre a cafeína do café e a cocaína da coca. Então podemos dizer que o café, né, ele é uma droga assim como a cocaína, né?
Então a cafeína do café e a cocaína são uma droga semelhante. E qualquer pessoa que está consumindo um café exacerbadamente, ela vai ter um transtorno de ansiedade, pensamentos tumultuados, né? Ela vai ser uma pessoa inquieta, né? Ela vai ter, na verdade, todos os tipos de problemas como pressão alta, isso aí devido ao consumo de café. Além de escurecer os dentes, né? Porque o café, na verdade, ele irá escurecer também os dentes, tornar os dentes mais amarelados, né? Porque é um alimento ácido. Além de causar também problemas gastrointestinais, né? Porque simplesmente o café, ele, com o consumo exacerbado por um longo tempo, ele pode causar úlcera, né? E câncer do estômago, por ser um produto, um alimento ácido. Agora a questão da cafeína, né, do café ser igual à cocaína da coca, né, é porque simplesmente eles deixaram eles praticamente domesticaram a droga do café. Se vocês observarem, o café é quase como uma erva daninha, né? Se você pegar o grão do café, ele na verdade não é um alimento, é praticamente uma semente, né? Que só dá uma semente e uma semente. E aí você, na verdade, além de processar o café, você ainda vai queimar ele, né? É um produto que você só consome queimado, né? E o que, que você vai fazer ao consumir um produto queimado? É porque isso, na verdade, vai estar alterando suas glândulas endócrinas, né? Vai estar alterando o seu metabolismo interno. Então, sua percepção mental também vai ser enfraquecida, porque o café, na verdade, ele causa déficit de atenção. Então, é muito comum para as pessoas que, na verdade, consomem muito café terem um déficit de atenção, né? Não conseguirem raciocinar adequadamente, de forma inteligente e adequada, devido ao consumo exacerbado dessa droga chamada café. Cafeína, mais precisamente dizendo, né? Agora, sobre outros vários tipos de alimentos, né? Nós temos vários alimentos que são tóxicos. Todos os alimentos que são tóxicos, na verdade, é porque esses alimentos eles são ervas daninhas que foram inseridos em meio aos outros alimentos naturais, né? Então, se ficarmos consumindo só café, na verdade, olha a variedade de chás, né? A gama de chás que poderíamos consumir é grandiosamente elevada com relação ao café. Vocês podem notar que as pessoas que consomem café estão viciadas no café, assim como as pessoas que estão viciadas em cocaína, né? Em qualquer outro tipo de droga. É porque se a pessoa não consegue viver sem aquilo, ela está vivenciando a mesma vida de qualquer outra pessoa que está drogada e consumindo uma droga que na verdade ela acha que não é droga, mas que ela não consegue viver sem aquilo, né? Isso aí já é o efeito que isso causa na memória, porque a pessoa em si ela não consegue compreender que aquilo faz mal para ela. Ela está habituada e viciada naquilo dali. Agora vamos comentar um pouco sobre essas ervas daninhas, né? É só por uma curiosidade mesmo, como já é esclarecedor nessa modalidade, né, desse módulo do curso. Porque simplesmente vocês poderão observar que temos uma variedade gigante de ervas que podem ser utilizadas para chás, né? Também utilizadas para é, vocês fazerem seus alimentos se tornarem ainda mais suculentos e saborosos, né? Como é o caso dos temperos. Vocês não precisam ficar utilizando só o tempero padrão, né? Ah, eu vou fazer um alimento, eu vou fazer uma comida, eu vou usar para temperar a comida só sal, alho, cebola e algum outro tipo de condimento a mais. Não, isso aí é o básico do básico, né? Para quem realmente aprender a cozinhar, vocês na verdade vão aprender aqui nesse curso também, né? Eu vou deixar inclusive talvez algum material adicional posteriormente para que vocês possam acompanhar e não perder isso, né? Então, o que, que vai acontecer realmente com eu vou deixar, na verdade, eu vou transformar esse curso em um livro, né? Então eu vou já deixar esses resultados, né? Na verdade, esses materiais adicionais no livro. Para quem quiser comprar, né? Vai estar disponível logo depois do fim do curso. Mas, no entanto, se vocês quiserem as matérias, né, as informações gratuitas, também estarão aí os materiais gratuitos disponibilizados aí para vocês. Tá ok? Outra questão aí é que, por exemplo, as ervas daninhas elas são utilizadas há muito tempo, né? E as pessoas não sabem que as ervas daninhas têm que ser expurgadas, né, da sociedade. Só que elas começam a tirar uma essência e falam, essa essência faz bem, essa faz mal, e começam a separar, né? Quando na verdade não é assim que deveriam agir as pessoas, né? Se uma planta tem um veneno e tem um grau de toxicidade, ela não pode ser consumida de forma alguma, porque o material genético daquela planta irá intoxicar a pessoa da mesma forma, né?
E a pessoa vai ser intoxicada de uma forma tão imperceptível que ela não vai conseguir entender o grau de vício, né, naquele determinado tipo de droga, que é o caso da cafeína do café, né. Isso aí não é só no café, né? Mas vocês podem observar que está no açúcar, está o açúcar é um caso à parte, né? Mas também ele também não deixa a desejar. É porque as pessoas, na verdade, elas tornam-se viciadas, né? E tudo aquilo que torna-se um vício na vida da pessoa tem que ser tratado, tem que ser trabalhado, porque na verdade vai estar causando mal, né? Para ela própria, né? Acima de tudo para ela própria. E principalmente porque ela tem que trabalhar isso e não deixar que as crianças, né, fiquem, na verdade, seguindo esses mesmos padrões de rotina e de vida, né? Porque as crianças vão crescer, né, simplesmente com problemas corporais, metabólicos, né, que na verdade deveriam ser inexistentes se elas tivessem uma alimentação adequada e saudável. Outra questão importante aqui que vamos ver com relação aos alimentos, né, é que podemos variar muito os alimentos e os alimentos. O que vocês podem observar no milho, né? Uma curiosidade do milho é que o milho ele pode ser diversificado de várias formas. Você pode utilizar o milho como milho cozido, como milho eles usam como milho em conserva, né? Mas como milho verde. Você pode cozinhar os grãos, né, do milho. Você pode fazer canjica, você pode fazer canjiquinha, você ainda tem o amido do milho, né? Você pode ainda fazer bolo de milho, né? Você ainda tem o fubá, né? E é uma variedade gigantesca, né? Aí eu dei, na verdade, só a matéria-prima básica, né? Que é utilizada como alimento do milho. Só que, na verdade, vocês podem ampliar essa gama de produtos para muito mais oportunidades de consumo, né? De produtos alimentícios e trabalhar não apenas com o milho, mas com vários outros tipos de alimentos da mesma forma. No caso do feijão, né, ele também é pouco explorado nessa área, mas pode ser muito mais explorado. Né? No caso da mandioca, no caso do. Temos aí o caso principalmente da aveia, né, da quinoa, de vários outros tipos de grãos que podem ser utilizados de várias formas. Né? O arroz também, né? Não apenas cozido ali daquela forma tradicional, né? Mas de variadas formas e variados pratos diferentes. Isso aí aguça o paladar e também aprimora a consciência, né? Porque vocês atingem algum certo grau, né, de elevação mental em relação à consciência que vocês vão obter aí simplesmente através do olfato, né? E também do sabor, do olfato e do paladar, né? Essas coisas sobre as curiosidades, né? E quais são os desafios realmente do setor alimentício. É porque de início, né, a tecnologia de alimentos ela surgiu para atender um mal que simplesmente estava englobando toda a humanidade, né? Que é simplesmente esse mal em que todas as pessoas que estão habitando o mundo hoje, elas estão simplesmente em um êxodo urbano, né? É como se fosse o êxodo rural do passado, né? Só que agora é um êxodo urbano, um êxodo rural urbano, né? Porque as pessoas estão saindo simplesmente da zona rural e das pequenas cidades e simplesmente correndo só para as grandes cidades, né? Só para as grandes cidades em busca apenas de quê? De dinheiro, de dinheiro e de dinheiro. Só que qual que é o mal disso? É porque essas pessoas que estão nas pequenas cidades é essa questão que está mirabolantemente danificando a sociedade como um todo, porque são nas pequenas cidades que as pessoas conseguem produzir o alimento em grande escala, né? Para essa quantidade imensa de pessoas que estão nas grandes cidades. Então, qual que é o mal que está por dentro disso, por trás disso, principalmente? É porque as pessoas elas deveriam valorizar muito, né, o ensino e o trabalho de serem produtoras e simplesmente de serem aí as responsáveis por produzirem o seu próprio alimento, né? Bem como de sua cidade como um todo. Só que as pessoas elas não estão mais querendo plantar, cultivar alimentos, né? E serem ali as próprias responsáveis, né? Por estarem produzindo e comercializando seus alimentos ali naquela egrégora comunitária, né? Para elas, na verdade, é aquela ambição, né? Aquela ilusão do dinheiro nas grandes cidades e a ilusão de poder é o que os atrai bastante. E muitos caíram nessa armadilha, né? Correram todos das cidades interiores para as grandes cidades e acabaram tumultuando demais as grandes cidades. E um desafio da grande indústria, né, das grandes indústrias de alimentos, é simplesmente tentar
sanar essa dificuldade dessas pessoas que estão nas grandes cidades de conseguirem produzir seu próprio alimento. Então, qual que é o desafio maior, né? O desafio maior é simplesmente nutrir essa grande quantidade de pessoas, né, que simplesmente estão exigindo cada vez mais consumo de alimentos e que, na verdade, a produtividade é muito inferior com relação à quantidade de pessoas, né, que estão consumindo. Aí vocês podem perguntar e se questionar, mas isso aí é uma coisa que nós vamos levar, deixar levar, mas a dificuldade é muito grande, pessoal, porque simplesmente o alimento ele não está sendo produzido para armazenamento como era no passado, né? Hoje, simplesmente, tudo que é produzido, né, no setor digamos, na agroindústria, né, no setor da agricultura, tudo que é produzido ali simplesmente não está sendo mais armazenado como antes, né, que era armazenado por anos e anos e anos e anos para suprir as necessidades de um povo, de uma aldeia, né, de uma tribo. Hoje, simplesmente, quase toda a produção ali, ela simplesmente é esvaziada quase que instantaneamente, né? E se acontecer qualquer problema lá com o plantio, né? Por exemplo, se um plantio do ano tal for um desastre, né? Se acontecer qualquer tipo de danos ali àquela plantação, então simplesmente não haverá como sustentar determinada parcela da humanidade, porque determinado setor de plantio, né, da agroindústria foi simplesmente danificado e prejudicado, né? Então esse é um desafio da indústria de alimentos, da tecnologia de alimentos, né? Nós temos que ofertar tecnologias para melhor conciliar a produtividade para alcançar um melhor número, né, e um maior número de consumidores saudáveis, principalmente, né, com relação à saúde, principalmente com relação à saúde, porque esse é o objetivo, né, tentar manter a saúde e o equilíbrio daqueles que estão consumindo os alimentos, porque é uma função que nós temos para com nossa humanidade, né? Assim como nós estamos cuidando de nossa saúde, nós devemos cuidar da saúde de nossos irmãos, né? Nós devemos ser o sal da terra, como disse Cristo, né? Sair por aí curando aquelas pessoas que estão nas suas enfermidades, né? E podemos fazer isso através de uma alimentação saudável, balanceada, equilibrada e adequada. Nesse probleminha aí, né, que vemos no setor da agricultura, né, da agroindústria, simplesmente ele pode ser resolvido de uma certa forma com, por exemplo, um trabalho como esse aqui do site, né? No caso do curso de tecnologia de alimentos gratuitos, para que cada pessoa consiga formar em sua própria cidade, em sua própria comunidade, né, um equilíbrio de produtividade, no qual elas se tornam também precursoras e coadjuvantes na produção de alimentos e na jornada de elaborar um maior enriquecimento da indústria, né, e da comercialização de produtos naturais em sua cidade, né. Isso aí está enriquecendo cada vez mais o cosmos, né, com a sabedoria divina e simplesmente com algo de bom e de muito benéfico para a humanidade. De ver pessoas aí simplesmente explorando as outras, né? Isso aí nós vemos em todos os setores, né? Em praticamente todas as áreas da humanidade. Simplesmente as pessoas elas estão abordando as outras, né? Apenas para explorar e retirar aquilo que elas possuem, né? Simplesmente em troca de algo material. Só que nós devemos mudar um pouco essa percepção, né? De visão 3D, de visão comercialista, né? E materialista, até mesmo egoísta, e mudarmos para uma visão mais espiritual, para uma visão mais global, né, mais voltada para a fraternidade e para o acolhimento das pessoas como um todo, né, oferecendo o máximo que podemos oferecer de nós mesmos, sem estarmos interessados em receber nada em troca. Né. O que vem, na verdade, de retorno, da lei do retorno, vem naturalmente pelo universo. Ou seja, se vocês produzem algo agora e vem um ladrão e rouba, o universo há de retribuir para vocês aquilo que foi retirado, né? Talvez não da mesma forma, mas de outra forma, e outra forma, e outra forma mais, né? Mas agora, se por acaso alguma pessoa está interessada em ficar sempre querendo algo em troca, né? E puxando a essa corda de sempre querer algo em troca, visando sempre algo em troca, antes mesmo de doar aquilo que ela tem para doar, ela simplesmente está apenas puxando do outro a sua energia vibracional. São os vampiros de energia, né? Esses vampiros de energia, na verdade, eles não sabem muitas vezes que são vampiros. Mas o que eles estão fazendo ao sempre querer algo em troca da outra pessoa é que eles estão roubando a energia da outra pessoa, né? E eles roubam isso através da energia, né? Da
não da energia financeira, né, mas da energia material. A energia financeira é apenas a representação daquele material, né, daquela matéria que a pessoa tem posse. Então, eles estão simplesmente roubando a energia da pessoa através de uma energia de posse, né, de uma energia material. É, agora vamos ver aí qual que é outro desafio, né, dessa indústria aí. É simplesmente a conscientização, né? As pessoas precisam se conscientizar que elas não podem ficar explorando demais os outros, né, e desvalorizando como elas desvalorizam. Talvez isso não seja nenhuma culpa, né, dos consumidores finais em si, mas digamos que é do governo, né, por na verdade ser tão rebelde e tão egoísta, né, ao ponto de comercializar os produtos daqueles que produzem, né, eles roubar todo o lucro, né, na forma de impostos. Porque se vocês forem observar um agricultor que está lá no campo produzindo, ele na verdade não está tendo lucro nenhum naquilo que ele produz, né? Ele compra os seus mantimentos, né, a sua matéria-prima, as sementes e planta normalmente. Só que o real lucro está indo para aqueles que administram, né, as grandes indústrias, que principalmente são pessoas ligadas ao governo, né? São aquelas pessoas que administram, né, aquilo que o outro está produzindo. Então, simplesmente são eles que roubam toda a energia do dinheiro, né? E são eles que ditam, esse produto tem que ser mais caro, esse produto tem que ser mais caro, temos que cobrar mais imposto nisso. Esse é um dos desafios a serem vencidos, né? Porque aquelas pessoas que estão no campo, se elas estivessem vendendo de forma sabiamente, digamos assim, direta para o consumidor final, simplesmente elas não estariam colocando em seus produtos um preço tão exorbitante e tão alto como é o que vocês encontram nos supermercados hoje em dia, né? Eu vou detalhar é, eu não sei se eu abordei aí um tópico em específico em relação a isso, mas eu vou abordá-lo lá adiante, né, em um dos outros tópicos, que é simplesmente o fato, né, das pessoas tentarem favorecer aqueles comerciantes, né, na verdade, aqueles produtores locais, né, tentarem comprar direto do produtor, porque assim as pessoas, na verdade, com essa quebra, né, desses intermediários, né, que na verdade ficam fazendo o intermediário entre o produtor e a indústria, né, além deles economizarem bastante na questão monetária e financeira, eles também vão estar ajudando esses produtores a serem reconhecidos pelo que eles produzem, né? Esse é um desafio, né? É uma solução que nós devemos simplesmente implantar na sociedade, até porque agora, né, quanto mais formos avançando no tempo, né, mais e mais e mais novas energias vão estar entrando agora na Terra, simplesmente para que nós possamos mudar e reinventar nessa roda aí de tanto tumulto, né? E de tanto comércio, na verdade, descabido, né? E muitas vezes uma concorrência totalmente desleal. Qual que é o problema dessa conscupiscência, né? Dessa concorrência totalmente desleal que criaram em todos os âmbitos da humanidade, né? Isso aí é em todos os parâmetros, né, pessoal? Porque simplesmente eles colocaram que todas as pessoas, né, elas devem viver baseadas na escravidão. E, por exemplo, todas as pessoas que, na verdade, precisam realmente de alimento, elas simplesmente não estão aprendendo a produzir seus próprios alimentos. Talvez isso aí seja um problema, né? Talvez até mesmo dos nossos ancestrais, né? Que não conseguiram repassar para a nossa prole, né? Aquela essência divina pela qual nós deveríamos produzir nosso próprio alimento o tempo todo, né? E obter o máximo possível de abundância, né? E de bonança da natureza. Só que o que na verdade nós temos que fazer? É quebrar esse círculo vicioso da concorrência desleal, né? Porque as pessoas que na verdade estão entrando em concorrência umas com as outras, elas estão simplesmente declarando guerra umas às outras, né? Para, ao invés de ajudar e auxiliar as outras, a tentar destruir e descontinuar as outras, né? Por exemplo, se uma pessoa quer investir em um setor de alimentos, né, que seja para suprir e para ajudar aqueles que já estão produzindo alimentos. Agora, se uma pessoa entra na concorrência para tentar destruir e desmontar uma empresa que já existe de alimentos, isso aí, na verdade, só vai invalidar cada vez mais a sociedade, né? Como um todo, porque a falta de fraternidade é tão grande e a falta de lealdade para com a sua própria
com a sua própria irmandade, né, com a sua própria cidade, com os seus próprios, digamos assim, descendentes e ao mesmo tempo coadjuvantes, né, nessa egrégora chamada Brasil. Então, simplesmente todos aqueles que na verdade são nacionalistas, né, que estão numa mesma nação, eles não podem concorrer entre si, né? Eles não podem ficar nesse pé de guerra concorrendo um contra o outro, porque isso aí apenas vai danificar e causar estragos e não soluções, né? Por exemplo, se alguém está produzindo milho, outro não pode chegar lá e tentar produzir milho para tentar derrubar o outro. O outro pode criar soluções para, na verdade, processar aquele milho, né? Ou simplesmente criar parcerias para um cultivo mútuo entre os dois, né? Mas sempre parcerias, que as empresas, que os empreendimentos sejam criados assim, para um sustentar o outro, né? Para um motivar o outro, para um elevar e enaltecer o outro. E assim nós vamos ter uma sociedade colaborativa, né? No qual nós vamos resolver muitos problemas relacionados aí com relação à indústria alimentícia. Muito do que é artificial hoje na indústria alimentícia surge simplesmente porque eles estão tentando apenas corrigir esse mal que existe hoje na humanidade, que a população subiu de uma forma grandiosamente elevada, né? Se formos analisar 2.000 anos atrás, né, a população mundial ela não chegava nem mesmo a 500 milhões de habitantes no mundo todo, né? Agora hoje nós já temos o quê? Mais de 8 bilhões de habitantes na Terra. Então, o que acontece? De 500 milhões para 8 bilhões é um número exacerbadamente alto, né? Para apenas 2.000 anos, né, de progresso e evolução. Então, nós temos aí que simplesmente cuidar disso, né? Porque quanto mais pessoas estiverem habitando o planeta Terra, mais pessoas devem compartilhar o conhecimento umas com as outras daquilo que elas sabem, né? Para que isso, na verdade, se torne uma egrégora cada vez maior de conformidade, né? De colaboratividade e de mutualidade entre as pessoas entre si. Porque é assim que nós vamos conseguir, na verdade, romper com essa egrégora egoística, né? Que muitas vezes enraizaram em nós desde a infância, né? Desde a infância nós somos obrigados a ficar seguindo certos padrões rígidos, né? Certos estereotipos, apenas nos danificando cada vez mais. Só que, no entanto, nós podemos agora mudar essa realidade, né? Tornar as coisas um pouco mais fáceis, né? Mais naturais, mais saudáveis, mais orgânicas e simplesmente cultivar aquele real amor incondicional, né? Aquele amor que não quer nada em troca, né? Digamos o seguinte, que todo aquele que quer cobrar sem fim, né? E ainda mais com preços caros e exorbitantes, né? Eles amam as outras pessoas, os seus clientes, né? Com a condição que eles lhe deem um dinheiro ou algo em troca. O amor incondicional já é aquele amor incondicional, que na verdade não exige nada em troca, né? É o amor que não exige nada em troca, não é um amor que tem condições para simplesmente poder se manifestar e poder atuar. E que sejam assim a vida de vocês, tá ok? Nos próximos módulos, né? Nos próximos desenrolares do curso, estarei trazendo para vocês mais novidades, né? Espero que, na verdade, essa discussão, essa aula, né, essa dialética, eu espero que tenha sido lacônica para vocês, que não lhes tenha entulhado muito com informações que vocês não consigam digerir, né, e que se porventura vocês não conseguiram digerir isso de fato, né, tentem ver mais uma vez, né, assim que vocês tiverem aptidão e disponibilidade para isso. E eu vou disponibilizar um livro, né, com relação a esse curso, apenas para facilitar o registro, né? Porque muitos de vocês poderão não ter mais as suas conexões com a internet ou por algum outro motivo ou outro, né? Porque isso sempre está oscilando, né? Ou talvez nem por causa disso, né? Talvez porque vocês queiram ter o registro aí daquilo que vocês realmente aprenderam, né? Então vocês já têm aí agora mais um trabalho que eu vou estar preparando, né? Que é transformar esse curso também em um livro. E vocês poderão ter ele aí para consultas e eventuais consultas sempre à disposição de vocês, tá ok? Forte abraço e até o próximo módulo.